Em termos gerais, teologia é o estudo acerca da pessoa de Deus. Teologia também é a discussão a respeito de Deus. Teologia é aquela pergunta inquiridora que pergunta quem é Deus, o que Ele faz, como é a sua relação com os seres humanos. Então é uma pergunta frequente, sobretudo necessária, porque quando nós respondemos o que é teologia, nós estamos aceitando a ideia de que existe um Deus, que é criador, que é preservador, que é mantenedor e sustentador de todas as coisas. Então, a resposta a essa pergunta, para que serve a teologia, serve para ser praticada. A teologia serve para ser vivenciada. A teologia serve para ser reproduzida em forma de serviço no reino de Deus. A teologia serve para ajudar pastores, para ajudar líderes, a desenvolver melhor os seus papéis. A teologia serve para entendermos que somos servos da palavra. A teologia serve para entendermos que somos, além de servos da palavra, somos servos da igreja. Pois é, o teólogo faz tantas coisas, muitas coisas, só precisa ser percebido. Historicamente, a gente tem observado qual é a natureza, qual é a vocação e qual é a função de um teólogo, Desde Teodoro, de Crisóstomo, de Agostinho, de Policarpo, de Eusébio, de Irineu, de tantos outros teólogos aí dos primeiros séculos, de Lutero, de Calvino, de Agostinho. Até hoje a gente tem a percepção que o teólogo ele é relevante para a sociedade, é relevante para a igreja. Atualmente nós temos os textos de Kevin Van Hoosen, um dos principais teólogos americanos, que é lido em todo o mundo, conhecido, e ele escreveu um livro sobre a Trindade, a Escritura e a função do teólogo. Ele fala lá que o teólogo ele pode ser um sociólogo, alguém que conheça a sociedade. Se conhece a sociedade, aplica a cosmovisão cristã nessa sociedade. Ele fala também que o teólogo é um hermeneuta, alguém que consegue explicar a Deus para a igreja, alguém que consegue, além de explicar, de aplicar todo o conhecimento a respeito de Deus na igreja. Além disso, Kevin Van Hoosen, ele fala que o teólogo também é um pastor. Ele está lá abrindo as escrituras, explicando as escrituras, expondo diariamente, semanalmente as escrituras para o povo de Deus. Mas antes de tudo, é preciso também perceber o teólogo na figura, na metáfora de um servo, Ele serve a Deus com conhecimento a respeito do próprio Deus. Ele serve à igreja, com esse conhecimento que ele tem de Deus. Então o teólogo ele é um servo da teologia, um servo da palavra e consequentemente também um servo da igreja. Na verdade, eu senti necessidade de me tornar um teólogo assim que eu tomei consciência de que realmente eu tinha um chamado da parte de Deus para fazer a sua obra e entendi que na teologia eu poderia ter um conhecimento mais pleno para que pudesse colaborar com a obra de Deus. Haja vista que na minha adolescência tinha um preconceito com relação aos teólogos, porque a igreja investia nos teólogos, mas, no entanto, eles voltavam fazendo críticas sem eufemismo, e com isso gerou uma pseudo-inimizade entre os teólogos e os pastores em exercício naquela época. Então, a partir daquela época, eu comecei a estudar teologia no intuito de ver realmente o que a teologia oferecia e descobri que ela oferecia princípios de grande relevância para a interpretação bíblica. E me vem à baila até uma frase que eu internalizei no meu tempo de academia teológica, de George Eldon Ladd, que diz que a Bíblia é um código que, para ser decodificada, precisa do decodificador, que é o Espírito Santo. Então, eu acredito que a teologia é uma das maiores necessidades da igreja odierna. Agora, infelizmente, tem incorrido no erro, como diz Hamster Maia, de nós tentarmos convalidar o nosso pensamento ao invés de nos convalidarmos com a palavra. Então, eu acredito que o maior desafio da igreja na atualidade é associar o conhecimento com a fé. Eu percebo que quanto mais as pessoas têm buscado o conhecimento, mais elas têm se tornado teóricos da fé. Elas têm se tornado pessoas que prezam a teologia, prezam o estudo científico de Deus e de sua palavra, mas não desenvolvem uma intimidade com Ele. Haja vista que na disciplina de metodologia científica,
O conhecimento religioso ele é valorativo, significativo, mas não pode ser aferido. Então significa que cada um de nós devemos desenvolver uma intimidade com Deus para que, assim sendo, a teologia possa cumprir o seu papel na completude a qual ela propõe. Quando eu fui pastorear, eu tinha muitas ideias de como seria o ministério pastoral. Já auxiliava como pastor, como vice-dirigente de uma grande congregação. E quando deparei com a realidade, eu confesso que muitas coisas que eu aprendi no centro acadêmico, em matérias como PCI, administração eclesiástica e outras que é relacionada à atividade pastoral, eu percebi que na prática eu não tinha subsídios para realizar aquilo que eu aprendi. Mas, sem dúvida alguma, a teologia ela foi de grande importância para que eu pudesse observar o campo de atuação e, com isto, entender a necessidade das pessoas, aproximar com mais cuidado, com mais sabedoria, juntamente ao rebanho. Então, eu acredito que a teologia ela é de grande importância. Inclusive, eu sou pensador de uma ideia que todo membro deveria ter, no mínimo, uma teologia básica, até mesmo antes de batizar. Porque hoje existe um grande analfabetismo bíblico, as pessoas têm um conhecimento muito superficial com relação à palavra em si, com relação à própria instituição a qual pertence. Então, com certeza, a teologia foi de grande importância e tem sido de grande importância. Haja vista que há um certo pensador que diz que a teologia é a ciência mais profunda de todas. Elas suplantam até mesmo a própria filosofia, sociologia e outras, porque a teologia ela estuda a pessoa e obra de Deus, a sua palavra, e com isso tudo se deu princípio e origem através de Deus. Então a teologia, com certeza, ela é de grande importância para a atividade pastoral. Minha visão sobre a teologia no começo do curso, quando eu entrei na faculdade, era uma visão mais voltada para o conhecimento teológico voltado para dentro da igreja, como se a teologia tivesse a serviço da igreja, só da igreja, né? E a partir do momento que a gente vai estudando, que a gente vai percorrendo o curso, a gente entende que a teologia é muito mais que isso, é muito mais abrangente. Eu entendo hoje a teologia a serviço do mundo, não só da igreja, das pessoas dentro da igreja, das pessoas fora da igreja, das pessoas que dependem da igreja, de quem não depende da igreja. A teologia não é uma ciência presa eclesiasticamente, eu diria hoje. Ela é uma ciência que abrange vários universos. É essa impressão que eu tive sobre a teologia. Ela vai influenciar na política, ela vai influenciar na economia, ela vai influenciar na saúde das pessoas, ela vai influenciar na ecologia, né? E a gente sai do curso de teologia com uma visão muito mais ampla do que a ciência em si. Logo no segundo, terceiro semestre, nós já conseguimos perceber mudanças no aluno, especialmente com relação à sua percepção de teologia em relação à igreja, em relação à vida cristã, em relação à própria vida e eu poderia dizer assim, em relação mesmo ao mundo. A cosmovisão do aluno muda bastante e também nós temos verificado uma mudança que acontece paulatinamente na linguagem. Deixa de ser uma linguagem comum, né, e passa a ser uma linguagem teológica.